Você já parou pra pensar na expressão cruz-credo, né? Por que a gente fala cruz-credo, credo em cruz? Esse tipo de expressão quando a gente está diante de algo negativo, ou assustador, ou ameaçador. Tem até um animal que eles se deram o apelido dele de cruz-credo, né? Que é um animal que não tem, assim, qualidades estéticas muito apreciadas pela maioria. Mas não é sobre esse animal que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre a história dessa expressão, né? E como é que ela remete à história do desenvolvimento da tradição cristã, né? Da religião cristã, do cristianismo. E o que ela tem a ver também com outras coisas muito diferentes dela, mas que tem um princípio semelhante, que é, por exemplo, jogar virgens dentro de vulcões. Então é disso que eu vou falar nesse vídeo aqui, e para começar a falar sobre a origem da expressão cruz-credo, a gente tem que dizer algo que é a base aqui, que é que a palavra credo significa literalmente creio, né? Uma palavra que vem do latim, e ela, portanto, está ligada originalmente a confissões de fé, né? Declarações de fé, e geralmente os credos, né, na história do cristianismo, são fórmulas que compilam ali o que é considerado, o que são considerados os principais pontos em que a pessoa deve crer. Então, um exemplo muito famoso disso é o credo apostólico, né, o símbolo dos apóstolos, que é rezado nas missas até hoje muito frequentemente, né, que é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc e tal, que em latim começa com credo, né, credo in Deum, patrem omnipotentem, uma coisa assim. Então, essa palavra credo significa exatamente isso, creio. Ao longo da história do cristianismo tem vários outros credos que foram desenvolvidos, né, como o credo niceno-constantinopolitano, né, baseado nas conclusões teológicas ali dos concílios de Nicéia e de Constantinopla, mas a gente não vai entrar a fundo aqui no conteúdo desses credos. O que interessa para nós é entender por que essa expressão credo passou a ser associada a coisas negativas, né, ou pelo menos algo que é dito diante de algo negativo. Aí, antes de a gente entrar nisso, só uma curiosidade é que o cruz credo, mais especificamente, né, para além do credo simplesmente, significa creio na cruz, né? Essa expressão vem de credo in cruce, né, creio na cruz, ou de in cruce credo. Então daí o cruz credo e o credo em cruz também, que de vez em quando aparece. Mas enfim, entrando no porquê que essa expressão passou a significar algo assim, ou passou a ser usada nesse contexto de ameaça, ou de algo feio ou desagradável, isso tem a ver com um fenômeno que é chamado de apotropismo, né, na antropologia, na ciência da religião, e a gente pode definir basicamente como práticas ali utilizadas para repelir o mal. Então a palavra apotropismo mesmo vem de uma palavra em grego que significa exatamente repelir, né, mandar para longe, mandar para fora. E em praticamente todas as tradições assim do planeta Terra a gente encontra algum tipo de prática apotropaica, como por exemplo, eu disse lá no início do vídeo, jogar virgens no vulcão, né? Fazer um sacrifício humano ou fazer um sacrifício de um animal, como imolar um cordeiro, pode ser algo considerado positivo para afastar justamente uma ameaça, né? Ou poupar a sua casa do anjo da destruição, como lá na história do Êxodo. Então, assim, é muito comum a gente encontrar esses ritos apotropaicos, né, que podem ser mais institucionalizados, mais permanentes na sociedade, mais codificados em termos de como que deve ser feita a prática, mas tem também objetos apotropaicos, né, como as carrancas, as gárgulas nas igrejas, a própria cruz usada para espantar o diabo também, talismãs, amuletos, etc. E tem também fórmulas, né, ditos apotropaicos, né, então algo que se assemelha na história também, né, às palavras mágicas, né, a palavra que tem um poder, tem eficácia. Então, às vezes, você dizer as palavras certas, né, conjurar ali, de certa forma, as fórmulas corretas, teria uma eficácia também diante de uma ameaça. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o exorcismo, né, a prática do exorcismo na história do catolicismo, mais especificamente, a gente vai encontrar várias fórmulas, né, específicas, várias frases que têm um efeito, né, um poder maior contra o diabo ou para expelir um demônio. A gente tem na medalha de São Bento, que é um objeto apotropaico, né, a gente tem ali as iniciais, né, a abreviação da expressão Vade Retro Satana, né, que é uma fala de Jesus nos Evangelhos, e isso é utilizado de forma apotropaica, né, uma fala que teria um efeito ali de repelir o demônio. Mas enfim, como eu disse, a gente encontra esses comportamentos apotropaicos também de forma menos institucionalizada, com menos regras, né, menos fórmulas. Então a pessoa poderia simplesmente dizer credo, né, manifestar a sua fé, fazer uma declaração de fé, e daí o credo, né, dizer que crê, para atrair ali as forças positivas, né, Deus, os anjos, ou o que seja, e afastar as forças negativas, né, as forças que estão em competição com essas forças positivas, como por exemplo o diabo, os demônios, etc. Mas assim, né, logicamente, ao dizer tudo isso da história da expressão credo, né, e da questão do apotropismo, isso não significa que as pessoas, hoje em dia, né, acredito que a maioria das pessoas não tem, assim, não usa essas expressões de forma conscientemente apotropaica, né? Acho que é muito mais uma retenção ali de uma força de expressão, né, do que de fato ali um recurso mágico / religioso. Ainda que muitas tradições vivas até hoje conservem, logicamente, o uso de técnicas e objetos apotropaicos, né? Por mais que a psicologia moderna, por exemplo,
caracterize isso muitas vezes como uma retenção de um pensamento infantil, né? O DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, classifica o pensamento mágico, que é essa crença na eficácia, por exemplo, de palavras para causar efeitos na realidade, como um sintoma de transtorno mental. Mas assim, as pessoas não vivem de acordo com o DSM, elas têm suas próprias crenças, suas próprias práticas. E, inclusive, eu queria saber o que vocês acham de tudo isso aí nos comentários, né? Vocês acreditam aí no poder da palavra, ou vocês usam essas palavras como mera força de expressão, ou nem isso, né? Evitam ao máximo usar esse tipo de expressão, enfim, né? Contem aí nos comentários e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!